A Deus, aleluia, glória a Deus, maravilhoso é o nosso Deus. Eu particularmente estou feliz, né, irmãos? Depois de 50 dias a esposa longe, glória a Deus, voltou. E de brinde a gente trouxe a minha amada sogra, né, irmãos? Aleluia. Nós somos bem grudados um no outro. Quando eu conheci ela, eu virei para ela e falei assim: eu tenho um problema. Ela: qual é o seu problema? Eu falei: eu sou chiclete. Ela falou: pronto, deu certinho, eu também sou. A gente é bem grudado no outro e ficar 50 dias longe é difícil. Mas foi por um bom motivo, né? Estava lá fazendo a obra do Senhor, né, meu bem? Deixando Deus usar lá na cidade de São Paulo. Aleluia. Abra comigo as vossas Bíblias no livro dos Juízes, capítulo de número 6. Ou melhor, capítulo de número 7. Iremos ler do versículo de número 1 ao versículo de número 7, para a nossa breve meditação. O livro dos Juízes, capítulo de número 7, versículo de número 1 a seguir. É um texto bastante conhecido da igreja, mas o que eu acho maravilhoso na palavra do Senhor é que você lê o mesmo texto mil vezes você entende uma coisa nova. Ela se renova a cada dia. Deus é maravilhoso. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, só balançar a sua mão, que um dos nossos diáconos estará te auxiliando a achar a passagem bíblica. A epígrafe textual diz: a vitória de Gideão sobre os midianitas. A minha tradução hoje é NVI. Esqueci minha Bíblia aqui no domingo. Estudei hoje com a NVI. Aleluia. Diz assim a partir do versículo número 1: de madrugada, Jerubaal, isto é Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte de Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais, desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhe disse: separe os que beberem a água, lambendo-a, como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. Até aí somente, amém? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar, pedindo ao Senhor para que possa estar falando ao nosso coração nessa noite. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, graças eu te dou, ó Pai, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, porque o Senhor é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. O Senhor é onisciente, onipresente, onipotente, transcendente, soberano, Deus de glória. O Senhor é o meu Rei, o meu Deus, o meu Pai, a minha torre forte, a minha fortaleza, o meu socorro bem presente na hora da angústia. Eu te agradeço, meu Pai, pela fé, eu te agradeço pela sua palavra, eu te agradeço pela salvação, eu te agradeço pelo seu Santo Espírito, eu te agradeço pela tua igreja, ó Pai. Meu Deus, eu quero apresentar nessa noite a vida de cada um que está aqui presente, e eu quero pedir que o seu Espírito Santo, ó Pai, de uma forma poderosa, extraordinária, venha, meu Deus Todo-Poderoso, colocar cada um que está aqui nessa noite dentro da dimensão espiritual, e que nessa dimensão eles venham ouvir coisas maravilhosas da parte do seu Espírito Santo,
Que quando eu ministrar aqui não seja simplesmente a minha voz falando ao coração dos seus filhos, aos ouvidos dos seus filhos, mas que seja o seu Espírito Santo, meu Pai, encontrando o mais profundo do ser de cada um, Senhor, e trazendo orientações preciosas, abrindo entendimento, abrindo a visão, dando direção, curando, sarando, transformando para a glória do seu nome, como sempre peço ao Senhor. Como o Senhor ensinava em particular os seus discípulos, que o seu Espírito Santo nessa noite possa nos ensinar de uma forma extraordinária a sua palavra, para a glória do seu nome, é o que eu te peço, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, amém, glória a Deus. Irmãos, essa passagem bíblica é uma passagem bíblica bastante conhecida, aonde que através da orientação de Deus, Gideão, um homem valioso, valoroso, ele faz uma seleção do exército que estava com ele, para a batalha que haveria de enfrentar, seguindo também, como já falei agora há pouco, a orientação do nosso Deus. Se nós formos analisar os capítulos que antecedem o capítulo de número 7, o capítulo de número 6, 5 e assim sucessivamente, nós iremos ver que o povo de Israel, mais uma vez, como outrora já havia acontecido, estava distante da presença do nosso Deus, estava afastado da presença do nosso Deus. No capítulo de número 6 e versículo de número 1, diz assim: de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava, e durante 7 anos eles os entregou na mão dos midianitas. Se você for analisar a história do povo de Israel no contexto do Velho Testamento, você vai ver que tinha um ciclo constante na história deles. Eles se consertavam diante de Deus, ficavam firmes diante de Deus, daqui a pouco eles começavam a se envolver com outros povos, e a sua fé ia se enfraquecendo, a cultura de Israel acerca de Deus ia se enfraquecendo, e novamente eles entravam em uma situação crítica de distanciamento de Deus e de idolatria. Constantemente nós iremos ver isso no contexto da história do povo de Israel no Velho Testamento. Dessa feita não foi diferente, o povo estava distante de Deus e adorando outros deuses. E o Senhor vai nos dizer que Ele então entrega o seu povo na mão dos midianitas. O que me chama a atenção nesse versículo é que quem entregou o seu povo na mão dos midianitas para serem perseguidos, para sofrer na mão dos midianitas, foi o próprio Deus. Muitas das vezes nós temos em mente um Deus que simplesmente Ele é amor. Claro, Deus é amor, a palavra nos ensina isso, mas o nosso Deus também é um Deus de justiça, sim ou não? O nosso Deus também, como o pastor inúmeras outras vezes nos ensinou aqui, é um Deus que permite maldições alcançar a nossa vida. Mas é claro que o nosso Deus, assim como o pai que ama os seus filhos, permite coisas muitas das vezes ruins acontecer com o seu povo, com a finalidade de trazer o seu povo novamente para a presença dele. Irmãos, eu posso compartilhar isso com vocês, de algumas experiências pessoais minhas. Eu já pensei, se eu for ficar assim um pouco mais distante, não tem problema. Se eu for ficar um pouco assim mais à la vontade, não tem problema nenhum. Se eu for me deixando me levar, não, isso aqui não tem problema, o que é que tem? É só isso aqui, aquilo ali, aquilo ali, aquilo ali. E quando eu vi, eu já estava afastado da presença do Espírito Santo de Deus. Muitas das vezes dentro da igreja, mas longe de Deus. Tem um livro que a minha esposa adquiriu esses dias, que o tema é justamente isso. Dentro da igreja, mas longe de Deus. Muitas vezes nós pensamos que nós estamos na presença do Senhor, mas quando as nossas atitudes não condizem com os mandamentos do Senhor, nós vamos nos esfriando, enfraquecendo, e dentro da casa do Senhor, você não ouve mais a voz de Deus, você não sente mais a presença do Senhor, você não sente mais vontade de ficar horas e horas falando com o seu Pai, e você vai se esfriando com um pouco. Quando eu estava meditando nesse versículo, o Senhor me trouxe uma história de um amigo meu, já contei até uma história dele aqui alguns dias atrás, chamado Marlon. Marlon, certa feita na praia, resolveu pregar a prancha, brincar com a prancha, e ele não sabia nadar. Brincou com a prancha ali na beira da praia, brincou.
Daqui a pouco, cansado de brincar na água do mar, ele coloca a prancha na beira da praia e deita na prancha para observar a beleza da natureza. Quando ele está observando o mar, ele acaba dormindo. E quando Marlon dorme na prancha, as ondas começam a vir, bater nele e levar ele para o meio do mar. Batendo nele e levando para o meio do mar. Batendo nele e levando para o meio do mar. Quando Marlon acorda, desesperado, ele já estava no meio do mar, sem saber nadar, gritando: socorro, socorro, me socorre, por favor. Glória a Deus que um bom homem pulou, foi lá, socorreu ele, trouxe ele novamente para a terra, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando eu estava meditando especificamente nesse versículo, o Senhor Jesus estava falando isso comigo. Tem muitas pessoas que muitas das vezes vai se acostumando, vai dormindo na prancha, e a água do mundo vai batendo e vai puxando ele, vai batendo e vai puxando ele, e quando ele acorda, ele já está desesperado no meio do mar. Eu falei aqui com os irmãos em certa feita, ministrando, que o inimigo é um psicólogo milenar, ele sabe agir. Ele nunca vai chegar para você te dando susto, vim te buscar, vim destruir a sua vida, de forma nenhuma. Ele chega com um convite simples e com um conselho também. Alguém te convida e fala: vamos lá, não tem nada não, é só uma ida, você não vai fazer nada, não vai acontecer nada com você. E aos poucos você vai dormindo na prancha e deixando as ondas da vida te levar, e vai deixando as ondas da vida te levar, e vai deixando as ondas da vida te levar. Aí quando você acorda, já está no meio do mar. Mas hoje o Senhor Jesus te trouxe aqui para te falar que Ele vai pular em meio a essa água, Ele vai te socorrer, se você está se afastando da presença dEle lentamente. Aleluia, glória a Deus. E o povo de Israel era assim. Eles começavam a se misturar com outros povos, começavam a conversar coisas que não condizia com aquilo que o Senhor havia orientado o seu povo, e começavam a se deixar levar pelos conselhos e pelas orientações de outros povos, e quando eles se viam, eles estavam no meio do mar, adorando outros deuses. E no capítulo de número 6, a Bíblia diz que Deus então observa que o seu povo já estava no meio do mar, o seu povo já estava distante da sua presença, e Deus permite os midianitas vir contra eles, roubar a eles, de certa forma torturar a eles, por causa das negligências que eles tiveram de seguir as orientações do nosso Deus. E não tem para onde correr, irmãos. Toda vez que você se afastar do Senhor, escuta isso, o Senhor vai permitir que coisas ruins aconteça em sua vida, não porque Ele quer o seu mal, mas porque Ele te ama tanto, que Ele quer chamar a sua atenção para você entender que não há outro caminho para se seguir, a não ser na presença dEle, debaixo dos braços dEle, fazendo a vontade dEle. Tem muitas pessoas que entram na igreja muitas das vezes desesperados, né? Senhor, minha conta não sei o que aconteceu. Eu estava tão equilibrado financeiramente, o negócio agora assim bagunçou de uma forma terrível. O que foi que aconteceu? Eu não sei onde que eu me perdi, eu era tão bom em cálculos, tão bom em números. Senhor, não sei o que está acontecendo lá na minha casa, Senhor. Eu vivia tão bem com meu marido, e agora todo dia é briga, confusão, coisas ruins acontecendo. Senhor, não sei o que está acontecendo no meu trabalho, eu era o melhor funcionário do meu trabalho, e agora está uma luta, está uma dificuldade, está inúmeras coisas ruins acontecendo. Isso é simplesmente Deus te chamando a atenção para você entender que quando você não está na presença dEle, as coisas não vão bem, as coisas começam a dar errado. É simplesmente Deus permitindo coisas acontecer para te chamar a atenção e te falar: ei, volta, lembre de onde caiu e se conserte, volta para o caminho novamente, volta para aquilo que eu te quero novamente, porque não existe felicidade longe da minha presença, da minha casa, dos meus mandamentos e do meu querer, assim diz o Senhor Jesus. Aleluia. E o povo mais uma vez, irmãos, mais uma vez, começa a se distanciar aos poucos, e quando eles viram, eles já estavam adorando a Baal, adorando outros deuses. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. No capítulo de número 6 e versículo de número 2, os midianistas dominaram Israel,
no capítulo de número 6, versículo de número 3, sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas e os amalequitas e outros povos da região leste deles, invadia, queimava tudo, destruía com tudo e levava tudo para si. Amém, irmãos? Olha só, imagina você passar o ano todo trabalhando, plantando. Na hora da colheita, surge um midianita, poderoso, forte, e rouba e leva tudo que você tem. E era assim que o povo de Israel estava vivendo. E isso porque havia se afastado do querer e da vontade de Deus. No capítulo de número 6, versículo de número 7, quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, Ele lhe enviou um profeta. Deus é maravilhoso, irmãos. O povo de Israel pecou, errou, veio os midianitas, começou a roubar o povo, torturar o povo. Mas mesmo o povo no erro, quando o povo parou e clamou a Deus, a Bíblia diz que Deus enviou um profeta. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está a sua casa, eu não sei como está a sua história. Talvez você está em meio a uma tempestade por causa daquilo que você plantou, pelas desobediências que você plantou, pelo afastamento da presença do Senhor que você plantou. Mas o Senhor está falando contigo nessa noite, que assim como Ele foi com o povo de Israel, que quando se arrependeu e buscou o Senhor, Ele ouviu o povo e se pôs de pé para ajudar a nação de Israel. O Senhor está falando contigo nessa noite, se você se colocar de pé e reconhecer que necessita da minha ajuda, que não sabe viver sem a minha presença, independente do que você está enrolado, enfrentando, passando, eu, Deus, te amo tanto, que eu vou me colocar de pé em sua vida, e eu vou entrar com providência na sua casa, na sua saúde, na sua família, no seu lar, porque eu te amo. A dor só veio para você despertar, a luta só veio para você se despertar, porque senão, se tivesse doído, você não tinha gritado ai Jesus. Se não tivesse apertado o cinto, você não tinha voltado correndo para os braços do Senhor. Mas agora que você voltou, o Senhor está falando que Ele já está planejando algo novo para você. Ele já está estrategando uma virada na sua vida, para a honra e glória e exaltação do nome dEle. Se prepare, você vai viver um novo tempo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. No capítulo de número 6, versículo de número 11, o anjo do Senhor veio a Gideão, que estava malhando trigo no lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo, é lugar de malhar uva. Mas de forma estratégica estava ali Gideão, porque não era algo que ia chamar muita atenção dos midianitas, marcando trigo no lagar. No capítulo de número 6, versículo de número 12, então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, varão valoroso. No capítulo de número 6, versículo número 13, Gideão responde ao anjo do Senhor dizendo: ah, Senhor. Gideão responde: se o Senhor está comigo, por que aconteceu tudo isso? O que eu acho interessante é que a gente planta as coisas ruins, muitas das vezes, faz aquilo que não agrada o Senhor, e quando as coisas dão errado, a gente ainda joga a culpa de Deus, né? O anjo chega até Gideão e fala: você é um varão valoroso. E ele ainda questiona: se eu sou um varão valoroso, por que está acontecendo isso com o meu povo? Por que tanta destruição? Mas o Senhor é tão misericordioso que Ele nem responde à altura de Gideão. Ele responde brandamente, com amor e com paciência. Glória a Deus. No capítulo de número 6 e versículo de número 14, o Senhor se volta para ele e diz: com a força que você tem, vá e liberte das mãos dos midianitas, porque eu sou contigo, Gideão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Gideão então, ele sai anunciando que precisava de soldados. Ele precisava de soldados. Precisa de soldados. A Bíblia vai nos dizer que junto a uma multidão ali de 32 mil homens, muitos homens, 32 mil homens, se junta ali. O Senhor então olha para Gideão e para aquela quantidade de pessoas e fala: tem muita gente. Agora, se você for analisar o contexto da história, você vai ver
que os midianistas eram mais de 135 mil homens. 135 mil homens, perto de 32 mil homens, irmãos, cerca de 103 mil homens de diferença. Imagina aí, o exército dos midianitas era praticamente 4 vezes maior que o exército do povo de Israel. E Deus olha para aquele exército aparentemente pequenininho diante dos midianitas, e Deus fala: olha só, tem muita gente. Tem muita gente. Olha a forma que Deus pensa. Então Deus vira para aquele povo e fala: todos aqueles que forem medrosos, que estiverem tremendo de medo, como diz a tradução NVI, volte do caminho, não prossiga na viagem, não prossiga no caminho. Então fica 10 mil. Depois então o Senhor coloca outro teste, e só fica 300 homens para enfrentar 135 mil homens. Amém ou amém? Quando eu estava lendo isso aqui, o Senhor colocou uma mensagem para pessoas aqui nessa noite. Tem pessoas aqui nessa noite que aparentemente você está buscando a Deus e a situação está ficando pior. Gideão buscava o Senhor, 32 mil homens. Gideão buscou o Senhor, falou com o Senhor de novo. O Senhor falou: ei, tem muita gente, 10 mil, ficou pior. Gideão buscou a Deus novamente, e de 10 mil virou 300. Talvez você entrou aqui nessa noite e você está assim. Você buscou o Senhor falando: Senhor, 5 mil não está dando. Aí você começou a receber 3. Aí você virou para Deus: mas Senhor, se 5 mil não estava dando, imagina 3. Aí você começou a receber 1.000. Mas o Senhor está falando: é com esse 1.000 que eu vou te dar a vitória. É com esse 1.000 que as portas vão se abrir. É com esse 1.000 que vai acontecer coisas gloriosas na sua vida. O Senhor está no controle da sua vida, moço. O Senhor está no controle da sua vida, moça. Aparentemente a situação está piorando, mas o Senhor me trouxe aqui nessa noite para te falar: ei, eu estou trabalhando, não está piorando. Eu estou montando um cenário para que meu nome seja glorificado através do milagre que eu vou realizar na sua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O que me chama a atenção nessa classificação, nessa separação que o Senhor faz através da vida de Gideão, glória a Deus, é que uma característica que foi inaceitável para prosseguir em direção à vitória foi o medo. Amém? Tantas características o Senhor poderia falar, não é? Tem alguém aí? Quem são os mais experientes em batalha? Não, Senhor, eu tenho aqui 10 mil experientes em batalha. Não, quem são aqui os mais fortes? Poderia ser assim a classificação, sim ou não, irmãos? Se eu fosse classificar aquele povo, eu olharia por esse lado. Quem aqui sabe usar espada? Fica aqui. Quem aqui sabe usar lança? Fica aqui. Quem aqui tem mais força física, porte físico? Fica aqui. Eu separaria dessa forma. Eu acho interessante quando o Senhor, ao separar, Ele fala: olha, quem for medroso. Ah, mas é fraco, Senhor. Já é um idoso, não tem problema. Sendo corajoso eu quero. Quem for medroso do caminho, volte. Deus não está à procura de homens poderosos. Deus está à procura de homens corajosos. Deus não está à procura de homens capacitados. Deus está à procura de homens dependentes. Deus não está à procura de mulheres, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, cheia de talentos. Deus está à procura de mulheres que estão na dependência dEle, falando: eu sou pequena, mas o Senhor é grande. Eu sou pequena, mas o Senhor é grande. Eu não posso, mas o Senhor pode. Eu acredito na força do seu poder. Aleluia. Tem pessoas que entrou aqui nessa noite, aleluia, e o Senhor vai refrescar a sua mente quando eu falar aqui nessa noite. Olha só, o Senhor já falou com você o que Ele quer de você. O Senhor já falou com você aonde que Ele quer te colocar. O Senhor já falou as vitórias que Ele tem para você. Mas você tem sido medroso.
você tem sido medrosa, você tem se acovardado, e o Senhor está falando: ei, eu não estou à procura de pessoas capacitadas. Você está se acovardando porque quando você olha para você, você fala: eu não tenho capacidade. Mas o Senhor me trouxe aqui nessa noite para te falar que Ele quer você do jeitinho que você está, Ele quer você do jeitinho que você é, Ele quer você com a estrutura que você tem, porque quem vai operar em sua vida não é você mesmo, é a glória de Deus, é o poder de Deus. Quem vai te colocar naquele lugar não é a sua capacidade, mas é a força poderosa do nosso Deus, que criou todas as coisas simplesmente com o poder da sua palavra. Aleluia, aleluia. Tem pessoas aqui nessa noite que Deus já te prometeu empresas. Tem pessoas aqui nessa noite que Deus te prometeu um casamento feliz. Tem pessoas aqui nessa noite que Deus falou que ia mudar a sua vida. Tem pessoas aqui nessa noite que Deus tem uma chamada extraordinária ministerial, mas quando você vem à frente você treme igual bambu. E o Senhor me trouxe aqui nessa noite para te falar: a parede que está distanciando você das vitórias que eu tenho para você é o medo. E a mensagem para o Senhor nessa noite é: deixa de ser medroso. Você já é acostumado comigo. Vira para o seu irmão nessa noite, balança ele para ele entender a mensagem de Deus para ele nessa noite. Balança ele aí para ele acordar. Esse tempo frio dá sono mesmo, é normal. Fala para ele: deixa de ser medroso. Deixa de ser medroso. O medroso olha para o gigante e treme de medo. Que não se lembra da história de Davi? Há dias, o gigante batendo no peito e falando: vem, tem homem aí no exército de Israel? Tem homem aí no exército de Israel? Vem pelejar comigo. Todos medrosos, mas a Bíblia diz que chega um pequenininho, que aparentemente não tinha capacidade nenhuma, mas quem olhasse para ele com os olhos espirituais, iria ver que ele era um gigante. E ele vira para Golias e fala: quem é esse incircunciso para afrontar o povo de Deus? Sabe por que você não chegou aonde que você... do lugar que Deus tem para você chegar? Porque você não está olhando para o tamanho do seu Deus, você está olhando para o seu tamanho. Realmente você não tem capacidade intelectual, realmente você não tem força física, realmente você não é tão belo assim. Mas se o Senhor falou que vai fazer, meu irmão, se o Senhor falou que tem para você, meu irmão, se o Senhor falou que você vai tomar posse, meu irmão, se o Senhor falou que vai te abençoar, isso é o que importa, o resto é balela. Aleluia, glória a Deus. Aquele povo já tinha vivido 7 anos sendo saqueado pelos midianitas, já tinha vivido um tempo grandioso de provas. Quando eles olhavam para o exército de Israel, sem capacidade militar nenhuma, e olhava para os midianitas, mais de 135 mil pessoas, ele falava: peraí, Senhor, a conta não fecha. Talvez você está nessa noite falando: peraí, Senhor, a conta não fecha. Peraí, Senhor, eu já fiz o orçamento, não tem como. Peraí, Senhor, não vai acontecer porque a minha razão já entendeu que não tem como. E o Senhor nessa noite está pedindo para você acrescentar uma coisinha na sua razão. Você acrescentar a capacidade de Deus. Tem pessoas aqui nessa noite que parou diante do seu problema, diante da barreira que está diante de você, e você está calculando: eu tenho X, eu tenho 2X, eu sou assim, eu sou assado. Senhor, a conta não dá. Aí Deus nessa noite está pegando a conta bancária dele e está falando: soma a sua na minha que vai dar. Soma a sua na minha que vai dar. Não olhe para a sua capacidade, porque através da sua capacidade não dá. Mas se eu te prometi, eu sou fiel para cumprir. O seu problema é que você não está somando a sua capacidade a Deus, você está somando a sua capacidade a você mesmo. Aleluia. Esses dias aqui no domingo, a última ministração que eu ministrei aqui, eu falei que um dos piores erros da igreja hoje, atualmente, é que nós estamos idolatrando a nós mesmos, irmãos. Nós vivemos em prol de nós mesmos.
Nós olhamos para a nossa própria capacidade. Amém? Glória a Deus. E o Senhor nessa noite está te convidando a deixar de ser o seu próprio Deus. Por quê? Porque a sua confiança não está nele, a sua confiança está na sua conta bancária. Você está sendo o seu próprio Deus. O Senhor está te convidando nessa noite a deixar de ser o seu próprio Deus, porque a sua confiança não está na força de Deus, está na força física que você tem, na sua lógica, na sua razão, na sua capacidade. Aleluia. Ei, o Senhor me trouxe aqui nessa noite para te falar que você não é o seu próprio Deus. Você não tem capacidade mesmo não. Você não tem como chegar lá mesmo não. Mas o Senhor nessa noite está falando para você tirar você do seu centro, do centro da sua vida, e colocar aquele que tem todo o poder, e a partir de hoje sair daqui de cabeça erguida e falando: eu não tenho capacidade, mas o centro da minha vida tem, e o centro da minha vida é Jesus Cristo, e Ele tem todo o poder. Aleluia. Vai casar sim, vai prosperar sim, vai comprar a casa sim, vai alcançar sim. Através da sua cidade não tem como, mas através da capacidade de Deus tem sim. Mas para isso é necessário você deixar de ser o seu Deus, e você deixar o medo de lado. Para de ser medroso. Para de ser medroso. Vai para cima. Aleluia. Glória a Deus. O que causa o medo? A visão natural das circunstâncias. Aleluia. O que causa o medo? Israel olhava para o tamanho do exército do inimigo e não para o tamanho do seu Deus. Aleluia. O que causa o medo? A falta de conhecimento verdadeiro. Aleluia. A Bíblia Sagrada diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos... Tem pessoas aqui que estão precisando ser libertas através de uma verdade, e o que está te aprisionando é o medo. Conhecereis a verdade vos... Mas tem pessoas que ouvem a verdade e não seguem a verdade. Como assim, pastor? Tem pessoas aqui que estão aprisionadas pelo medo, e o que vai te libertar é a verdade de entender o tamanho do seu Deus. Você não entendeu ainda essa verdade? Que o seu Deus, no princípio, disse: haja luz, e houve luz. Você não entendeu que o seu Deus levou simplesmente 7 dias para criar todas as coisas existentes na terra e acima da terra, ou em qualquer lugar do universo, simplesmente com o poder da sua palavra, dizendo: haja. Você não entendeu que existe mais de 7 bilhões de pessoas, já existiam mais de 120 bilhões de pessoas na face da terra, uma diferente da outra, nenhuma impressão digital é igual a outra, e foi o seu Deus que criou. Só que parece que você não toma posse dessa verdade, parece que você não entende essa verdade, e você está deixando o medo te aprisionar, e Deus constantemente está virando para você e falando: a vitória é sua, vai dar certo, vai acontecer, mas você só olha para o medo, e o Senhor está te convidando nessa noite de deixar o medo de lado, e olhar para o tamanho do seu Deus nessa noite. Tem pessoas aqui que eram para estar longe, irmãos, ó, há tempo. Era para estar a quilômetros de distância de onde você está. Mas teve um dia que você sentou e falou: peraí, Senhor, eu vou te ensinar a trabalhar. Vou te ensinar a trabalhar. O Senhor falou que eu vou prosperar. Para mim prosperar, eu vou ter que estudar tal coisa. Aí nem perguntou o Senhor, já começou a traçar os planos dele. Vou estudar isso, vou fazer aquilo, depois eu vou... E Deus nem ligou para o que Deus estava falando. Amém, não amém? Tem pessoas aqui nessa noite que começou a se estribar no seu próprio conhecimento, na sua própria capacidade. E que em qual momento que o Senhor falou para você fazer o que você está fazendo? O que você está fazendo, foi Deus que mandou você fazer? O caminho que você está trilhando, foi Deus que mandou você trilhar? Ou você entendeu que essa era a melhor forma de você chegar aonde que Deus tinha falado que você ia chegar? Tem pessoas aqui nessa noite que estão andando na direção errada, porque está confiando na sua própria capacidade, e o Senhor nessa noite está falando: tudo isso que você está fazendo, não foi eu que eu mandei você fazer? Qual foi o dia que o Senhor te deu essa orientação? Amém, irmãos?
O caminho que você está andando atualmente foi Deus que mandou você estar? Foi isso que Deus falou que tinha para você? Tem muitas pessoas que começam a confiar apenas na sua capacidade, começam a andar quilômetros de distância da vontade de Deus, porque acha que vai resolver as coisas através do seu intelecto, da sua racionalidade, da sua capacidade humana. E o Senhor está falando contigo: volte para onde que eu te quero. Mas Senhor, aonde que o Senhor me quer, Senhor? O Senhor não me quer aqui onde que eu estou, não. Eu te quero no lugar da dependência. Eu te quero no lugar de reconhecimento que eu sou o seu Deus. Eu te quero no lugar que você ora e fala: pela vista eu não entendo nada, mas por fé o Senhor já está providenciando para mim. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou finalizar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. No livro de Isaías, capítulo de número 41 e versículo de número 10, o profeta diz assim: não temas, porque eu sou contigo. No livro de Deuteronômio, capítulo de número 31 e versículo de número 6, diz assim: sede forte e corajosos, o Senhor teu Deus é quem vai contigo. No livro de Josué, capítulo de número 1 e versículo de número 9, diz assim: esforça-te, não temas, porque o Senhor teu Deus é contigo. No livro de Salmos, capítulo número 27, versículo de número 1, diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Glória a Deus. A Bíblia Sagrada fala 365 vezes: não temas, não temas, não temas, não temas. Eu acredito que não foi por acaso que o Senhor colocou na Bíblia Sagrada 365 vezes, porque é uma vez para cada dia do ano. Todos os dias o Senhor está falando contigo: não temas, não temas, não temas, não temas, não temas. Deus chama Moisés, fala o quê? Não temas. Deus chama Josué, fala o quê? Não temas. Deus levanta Gideão, fala o quê? Não temas. Amém, irmão? A maior barreira, quase que não sai aí, né? A maior barreira que existe entre nós e as nossas bênçãos, irmão, é o temor e o medo. Enquanto que nós estivermos com o coração cheio de medo, as nossas vitórias não irão chegar. Mas o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para nos orientar a deixar o medo de lado e começar a acreditar naquele que pode todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Se coloque sobre os seus pés nessa noite. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos nessa noite, irmãos. Aleluia. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Talvez você está igual ao meu amigo Marlon, né? As águas da vida veio e te levou para distante do Senhor. Você não sente mais a presença do Senhor. Você não ouve mais o Senhor te orientar. Você não entende mais a Bíblia Sagrada. Você não tem mais sede de buscar ao Senhor. Você está se distanciando aos poucos. Talvez você entrou nessa noite e você veio aqui porque realmente a sua vida está uma bagunça. Talvez você entrou aqui nessa noite porque você não está sabendo mais o que fazer. Talvez você entrou aqui nessa noite como o povo de Israel, depois de 7 anos sofrendo, eles decidiram falar: Senhor, me ajuda. Eu não sei como você entrou aqui, talvez você entrou assim, mas o Senhor nessa noite, Ele me deu essa mensagem para você, e essa mensagem não é em vão. O Senhor te trouxe aqui nessa noite, aleluia, porque Ele quer mudar a sua história, como Ele mudou a história do povo de Israel, que estava sofrendo na mão dos midianitas. Aleluia, eu quero te convidar nessa noite a orar, a falar com seu Deus. Eu quero que você fale com o Senhor aonde que você está falhando. Eu quero que você fale com o Senhor: Senhor, realmente eu estou sofrendo, eu não aguento mais, eu não sei o que fazer, me ajude, Senhor. Talvez você está aqui, mas você vive tremendo de medo diante das adversidades e dificuldades da sua vida. E o Senhor está te convidando nessa noite a orar e falar: Senhor, retira o medo da minha alma, retira o medo da minha mente, retira o medo do meu coração, para que eu possa viver aquilo que o Senhor tem para mim. Talvez você entrou aqui nessa noite e o seu problema é falta de fé. Você olha para o tamanho do seu problema e você não consegue enxergar o tamanho do seu Deus. Eu quero te convidar nessa noite a orar e falar: Senhor, me perdoa pela minha falta de fé.
Senhor, me enche de fé nessa noite. Senhor, me encha, meu Pai Todo-Poderoso, Rei dos Reis, o seu poder nessa noite. Muda a minha história nessa noite. Começa a falar com Deus, aleluia. A Bíblia Sagrada diz que quando o povo se voltou para Deus e clamou a Deus, Deus enviou um profeta. Deus criou uma estratégia de mudança. Se você se voltar nessa noite para Deus e falar: Senhor, eu preciso de uma mudança, eu tenho certeza, e a Bíblia Sagrada me garante isso, que o Senhor vai olhar para você e Ele vai montar uma estratégia de vitória para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Ele vai mudar a sua história, mas isso é preciso você se voltar para Ele nessa noite e falar: Senhor, eu preciso, Senhor do Senhor. Senhor, eu preciso de uma mudança. Senhor, eu preciso de uma transformação. Senhor, me ajuda, aleluia. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, eu quero entregar em suas mãos a sua igreja nessa noite. Essa pessoa que entrou nessa noite, Senhor, que não sabe mais o que fazer, que não mais como agir. Ela veio nessa noite, ele veio nessa noite para pedir ao Senhor, meu Pai, uma mudança. Eu peço também, Senhor, entra com a transformação, entra com a mudança, Senhor. Essa pessoa que entrou aqui nessa noite, que está se afastando da sua presença, não sente mais o seu espírito, não sente mais o seu poder, não sente mais a sua graça. Eu clamo o Senhor nessa noite, meu Pai, começa a renovar nessa noite. Orabara sobre de Cantarabai, Xarabara sobre de Cantarabionara Cantarabácia, Narabara sobre de Cantarabara serve de Condarabaia. Meu Deus, essas pessoas que entraram aqui nessa noite, que a vida dela está travada, a vida dela está amarrada, a vida dele está amarrada. Meu Deus Todo-Poderoso, parece que tudo está indo de mal a pior, parece que tudo está piorando, Senhor. Mas eu clamo nessa noite pela mudança do Senhor, eu clamo nessa noite pela transformação do Senhor, eu clamo nessa noite, meu Pai, pela grandeza do Senhor. Orabara Cantarabácia, começa a manifestar o seu poder nessa noite. Oh meu Deus, começa a transformar a Cantarabá, Xarabara sobre de Cantarabácia. Começa a entrar com mudança, começa a entrar com transformação, começa a entrar com milagre, começa a entrar, Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, nessa noite, para a glória do seu nome.